Boa tarde. Dando continuidade ao que a Rafa falou, né? Eu vou falar um pouco sobre um relato de caso, né? Sobre a oxalose. Trata-se de um lactente, que a lactente é uma criança que ainda mama, do sexo masculino, pesando 2.950 gramas e medindo 46 centímetros, internado aos 2 meses com diarreia aguda, desidratação e acidose metabólica. O que é a acidose metabólica? Trata-se da acidez excessiva que dá por conta de um problema no metabolismo. Bom, ela evolui para insuficiência renal, né? E edema generalizado, anemia, hipertensão arterial e distúrbios eletroeletrólicos. O que são esses distúrbios? Geralmente ocorrem quando o paciente perde uma quantidade significativa de líquidos corporais e, consequentemente, de eletrólitos, né? Na história familiar desse paciente, a consanguinidade dos pais, que parentesco, tios com nefrolitíase e tia falecida com IRC, que é o IRC é a insuficiência renal crônica, que é quando a perda da função renal é lenta, progressiva e irreversível. A ultrassonografia renal foi sugestiva de nefrocalcinose. Esse termo ele se refere ao depósito de oxalato de cálcio ou fosfato de cálcio no parênquima ou túbulo renal. Após 2 semanas, foi transferido para o Hospital das Clínicas devido ao surgimento de edema agudo de pulmão, necessitando de ventilação mecânica, uso de aminas e diálise peritoneal. O que é essa diálise peritoneal? A função dela é remover impurezas e excesso de líquido no sangue, né? Evoluiu com um aumento persistente de escórias, né? Que escórias é quando a creatinina está elevada. A creatinina em bebês, ela varia entre 0,4 a 0,6 e o dele deu 7. Hipoalbuminemia, que é a baixa concentração de albumina no corpo, no caso deu 1,6, e se eu não me engano o normal é 3,5. E peritonite, que a peritonite é a inflamação da membrana que reveste a parte abdominal e cobre os órgãos abdominais. Bom, durante a internação, esse paciente foi mantido em DP. Apresentou hipocalcemia acentuada e refratária. A hipocalcemia é uma condição em que o sangue ele apresenta quantidade insuficiente de cálcio. Apresentou também hipertensão arterial de difícil controle, necessitando da associação de nifedipina, captopril e minoxidil. Apresentou várias intercorrências, como peritonite. A peritonite é a inflamação da membrana que reveste a parte abdominal e cobre os órgãos abdominais. Hipervolemia, que é muito fluido de sangue em circulação, a hipervolemia, e crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas secundárias a distúrbios metabólicos. Essa crise convulsiva tônico-clônica é um tipo de convulsão que envolve perda da consciência e contrações musculares violentas. A tomografia computadorizada do crânio mostrou atrofia cerebral, que é a atrofia cerebral difusa, que é a perda do tecido cerebral, em outras palavras, é a diminuição do tamanho do cérebro, e o eletroencefalograma
deu ausência de alterações. Foram levantadas as hipóteses de síndrome de Butter neonatal. O que é essa síndrome? É uma tubulopatia hereditária, perdedora de sal, rara. Deu também síndrome de Lowen. Essa síndrome é uma desordem multissistêmica recessiva ligada ao cromossomo X, com mutação do gene OCRL1. E a oxalose, né? Que é sobre o que nós estamos falando. Sendo realizados cariótipos, dosagem de eletrólitos urinários e biópsia renal. O exame anatomopatológico mostrou numerosas incrustações cristalóides no lúmen e paredes tubulares com um padrão morfológico em luz polarizada compatível com cristais de oxalato, confirmando a suspeita de oxalose, né? Além da nefropatia, foram observadas também as alterações das enzimas hepáticas. Também iniciou-se o uso de piridoxina, piridoxina, porém sem sucesso, né? Atualmente permanece em uso de hipotensores polivitamínicos, reposição de eletrólitos e diálise peritoneal ambulatorial contínua. Bom, vou iniciar a discussão sobre a oxalose. A incidência da oxalose ela é desconhecida em nosso meio, né? E difícil de ser estimada nos países desenvolvidos. Dois autores eles relataram que a incidência média dessa doença foi de 1 em 120 mil nascidos vivos na França. Em nosso meio existem limitações para se estabelecer, né, um diagnóstico de certeza de HP1. No entanto, gente, podemos utilizar metodologias alternativas, tais como exames de imagem, estudos anatomopatológicos, permitindo o diagnóstico mais preciso e início da abordagem terapêutica. Outros autores eles publicaram um estudo multicêntrico que comparou características clínicas e epidemiológicas da doença em países desenvolvidos e em desenvolvimento, verificando diferenças marcantes quanto ao manuseio de pacientes com oxalose. Obviamente, né, existe maior facilidade de acesso tanto a métodos de diagnóstico precoce, assim como ao tratamento definitivo da doença, nos países em primeiro mundo, com certeza. Porém, apesar das dificuldades em nosso país, há centros avançados em transplante renal, que possibilitam uma melhor abordagem para casos de HP1 precocemente diagnosticados, né? A HP1 ela pode manifestar-se através de sintomatologia variada. Alguns autores dividiram a doença em 3 formas de apresentação clínica. Uma forma para que surge em lactantes, uma forma rara, né, que surge em lactentes, associada à nefrocalcinose precoce com rápido desenvolvimento para IRC. Outra que ocorre tardiamente na idade adulta e se manifesta através de episódios de nefrolitíase. A forma mais frequente de apresentação, que está relacionada à nefrolitíase recorrente e falência renal progressiva na infância ou adolescência. É interessante observar que, no caso descrito, caracteriza a forma mais rara e grave da doença, apresentando nefrocalcinose e evoluindo rapidamente para IRC. Além disso, alguns autores relatam que os primeiros sinais e sintomas da doença ocorrem antes dos 5 anos de idade, em 50% dos pacientes, incluindo infecções urinárias e déficit de crescimento associado a IRC em 14% dos casos. É interessante a gente ressaltar que distúrbios metabólicos, convulsões, anemia, vômitos e diarreia são achados relativamente raros, embora apareçam nos lactentes que inibem formas graves, como observado no caso relatado. A urolitíase é considerada a característica mais marcante dessa doença,
que é consistindo desde cálculos esporádicos até o desenvolvimento precoce de nefrocalcinose, que frequentemente é o primeiro indício do diagnóstico. O paciente estudado, ele exibia nefrocalcinose, confirmada pela ultrassonografia renal. A IRC, ela ocorre na grande maioria dos casos. O paciente diagnosticado, aliás, o paciente estudado, ele exibia nefrocalcinose, confirmada pela ultrassonografia renal. A IRC, ela ocorre na grande maioria dos casos, variando, contudo, sua época de aparecimento. Após o comprometimento da função renal, vem a deposição de oxalato em outros órgãos, caracterizando a oxalose, como aqui foi mostrado, né? Com relação às manifestações extrarrenais, os ossos eles são precoces e predominantemente acometidos devido ao aumento das áreas de reabsorção, com prejuízo à sua formação. O paciente ele apresentava nítidas alterações laboratoriais compatíveis com doença óssea. Podem ocorrer também alterações cardíacas, neurais, articulares, vasculares, cutâneas, de tecidos moles e retíneas. Sendo assim, fica evidente que tal enfermidade é pleomórfica. O que é o pleomorfismo? Se refere à capacidade de variar sua forma de acordo com o período do ciclo de vida ou condições ambientais. Essa enfermidade ela é pleomórfica tanto em relação à sua gravidade quanto ao quadro clínico, dificultando muitas vezes a suspeita diagnóstica. Quanto ao diagnóstico, considera-se como padrão ouro a detecção de diminuição ou ausência de atividade da AGAT ou a determinação de mutações através da análise de DNA. No entanto, tal propedêutica ela é bastante onerosa e de difícil acesso em nosso meio. Outros autores eles chamam a atenção para o fato de que os países em desenvolvimento, o diagnóstico da doença ela se baseia em métodos menos específicos, tais como a ultrassonografia e a biópsia renal, coincidindo com o que ocorreu no caso que eu relatei. Esses achados eles devem sempre ser correlacionados à história familiar. A abordagem terapêutica da oxalose é complexa, podendo ser dividida em duas etapas. Primeiramente, ela procura-se inibir a formação de cristais de oxalato de cálcio ou evitar sua propiciação. Essas medidas elas são transitórias, mostrando-se geralmente incapazes de evitar a progressão para a falência renal. Alguns autores sugerem que seja iniciado o tratamento precoce, mesmo antes do diagnóstico de certeza, diante da suspeita clínica da doença, ou em casos de apresentarem história familiar positiva. Essa abordagem ela deve incluir aumento da ingestão hídrica, que é a ingestão de água, uso de piridoxina e de inibidores de cristalização de oxalato de cálcio, tais como citrato, fosfato e magnésio. A piridoxina é um cofator da AGAT que atua reduzindo a produção endógena de oxalato. Existe ampla variação na dose recomendada. Recentemente, após o 5º workshop em hipoxalúria primária, estabeleceu-se como dose de 3 a 5 mg, podendo ser aumentada até 15 mg, obtendo-se resposta clínica em 10 a 40% dos casos. Esse paciente ele continua usando piridoxina, conforme a recomendação atual, embora sem resposta clínica. A segunda etapa do tratamento diz respeito às terapias de substituição renal. O tratamento definitivo da oxalose, mais frequentemente recomendado, é o transplante concomitante do rim e fígado. A diálise, independente da modalidade utilizada, não é capaz de remover satisfatoriamente o oxalato da corrente sanguínea, consistindo-se apenas em uma medida paliativa, nos casos da IRC terminal. A necessidade de transplante hepatorrenal, esse transplante hepatorrenal do fígado,
ele se deve ao fato de haver alta recorrência da doença nos transplantes isolados de rim e uma baixa sobrevivência dos pacientes. Além do mais, né, por ser o fígado responsável pela metabolização do gliaxilato, sua substituição é o primeiro passo para a reposição terapêutica da agate, evitando-se consequentemente, né, a deposição do oxalato no rim transplantado. Os estudos europeus têm mostrado um claro benefício do transplante hepatorrenal, comparado ao transplante isolado do rim, detectando uma sobrevida de aproximadamente 80% em 5 anos e 70% em 10 anos. Por outro lado, analisando dados referentes a 280 pacientes nos Estados Unidos, observou-se, né, uma maior sobrevida naqueles submetidos a transplante renal isolado, quando comparado ao tratamento conservador e ao transplante hepatorrenal. Concluindo, a semelhança de outros países em desenvolvimento, não há dados referentes ao número de casos transplantados em nosso meio. Como já mencionado, o diagnóstico só é feito em um número limitado de pacientes. Diante disso, torna-se importante um conhecimento dessa enfermidade por parte de nefrologistas, que se deparam com tais casos, né?